Espiritismo sem mistério. Estamos dando início a mais um programa Espiritismo sem mistério. Eu sou Bárbara Machado e hoje estarei juntinho de vocês estudando a palavra do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecendo a FIAL, as Casas André Luiz e a TV Mundo Maior. Os queridos sócios amigos da Boa Nova, que colocam o seu tijolinho, a sua contribuição todos os meses. E você que ainda não é sócio, te convido, junte-se a nós, venha colocar a sua gotinha de luz na obra da regeneração do planeta. Mande sua mensagem, mande sua pergunta, vamos estar aqui felizes em poder responder. Você pode falar com a gente pelo 011 99 643 3827. Também no 011 2457 7000. O canal do YouTube você já conhece, mas não custa repetir, RBN/TV/MM. E você que está aí pela primeira vez, juntinho com a gente, não tem problema, os programas estão gravados, você pode acessar e estudar cada um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, nossa amada irmã Eliana trará para nós a continuidade do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Hoje, em especial, eu te convido, pega um papelzinho, anota, porque nós vamos estar falando, Erasto, em 1862, vai estar falando para a gente sobre os verdadeiros profetas. Então, junte-se a nós, irmã Eliana. Estou aqui aguardando o que você preparou para nós na tarde de hoje. Bárbara, estamos sim, nós preparamos o texto, sempre nos preparamos com bastante carinho. Nossa FEAL, a quem cumprimentamos com gratidão pela oportunidade de quinzenalmente estarmos estudando esse Evangelho, trazendo a nossa pequena contribuição, cooperando com a disseminação desse Evangelho maravilhoso à luz dos Espíritos, à luz do Paráclito, do Paracleto, à luz deste que foi enviado e escolhido para trazer todos nós que olhamos um pouquinho a história dos profetas, e nós estamos no capítulo do 21, que justamente está tratando das obras, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. O capítulo não está falando dos bons, hoje a gente vai falar deles, Erasto escolhe, mas ele vem avisar-nos que haverá falsos cristos e falsos profetas. E hoje, então, em Erasto, nós vamos ter as enumerações que a gente escolheu aqui, bem bonito no Evangelho, para falar com vocês. Bom, nosso boa tarde, com muito carinho. Nosso carinho para você, querido sócio Boa Nova, querido ser aqui vinculado à Rádio Boa Nova e à TV Mundo Maior, nos assiste, está conosco e pode levar adiante esta palavra para si mesmo, para o seu próprio coração. Muitas vezes, esse capítulo, estudar esse capítulo, por que estudar? Haverá falsos cristos, falsos profetas, a gente remete só à igreja, à eclésia, ou aqueles que se vestem de longas túnicas e falam que é o Cristo que voltou, mas nós vamos olhar pelas óticas de Emmanuel, pela grande literatura que Chico Xavier manifestou com as suas mãos divinas, né, que com um lápis divino, as suas mãos operadoras, trabalhadoras, trouxeram e nos educaram para compreender que, no final bíblico, né, nós temos o último profeta Malaquias, e até aparecer o novo profeta, o último profeta, que foi João, sim, o primo de Jesus, nós temos aí quase 500 anos, 5 séculos, onde não houve profeta, não houve a comunicação de Deus. Deus silenciou. Haverá sobre a terra fome e sede da palavra.
mas não é fome de alimento eh, perecível, é fome do imperecível mundo espiritual. 500 anos até que apareceu João Batista, nosso querido João Batista. E ele anuncia a vinda do Messias. Ele faz o batismo nas águas do Rio Jordão do Cristo como o enviado, o profeta em si, trazendo a voz de Deus novamente, retornando com a voz de Deus para nós. Vejam quão importante essa informação para que nós saibamos que muitas vezes nós não estamos há 500 anos longe, né? Mas nosso espírito tem estado longe desta palavra sagrada, bendita e amorosa, e nós somos atualmente os profetas, que onde estão os profetas, na verdade, os falsos cristos e os falsos profetas? E hoje, no texto de Erasto, ele vai tratar justamente os caracteres do verdadeiro. Porque como é que eu vou olhar, como conversamos aí num outro momento, olhar o falso, reconhecer o falso, se eu não conheço o verdadeiro, os caracteres do verdadeiro profeta? Então, nós paramos nesse. Não é um texto tão grande. Depois ainda tem mais dois textos sobre os profetas falsos da erraticidade, de Jeremias, uma citação maravilhosa, sonhei, sonhei, né? Aí nós vamos trabalhar coisas bem importantes na área da espiritualidade, e complementada pelo Espírito Luiz, que é o Espírito Protetor de Allan Kardec, e que ele traz aí coisas lindas também, fechando o estudo desse capítulo que perdurou aí alguns meses conosco, tal a sua importância. Né? O que é o profeta? O profeta é aquele que vem revelar o mundo de Deus, vem nos falar de Deus. Primeiro vamos definir isto. Já falamos na abertura, talvez, dos nossos trabalhos. Anotamos aqui nesse caderninho que a gente usa para estudo. É aquele que anuncia a palavra do Senhor. Mas não é só anunciar a palavra do Senhor. Segundo Emmanuel, é aquele que tem também o Senhor no seu coração. Deus está no seu coração? Vamos olhar para isto, perguntar isto. É tão importante entendermos este fato, esta verdade, o quão graciosa ela é, quão preciosa ela é. Ele só faz isso? Sim, ele anuncia a voz do Senhor, ele traz a esperança na sua voz, mas ele também denuncia as mentiras, as desigualdades, as injustiças. É muito lindo. O reino de Deus está entre nós. Tá Lucas 4:14 em diante. É maravilhosa a citação, daqui a pouco a gente vai ler. Voltando aqui aos nossos cumprimentos, então, à FEAL, Fundação Espírita André Luiz, ao backstage aí dos nossos queridos irmãos que compõem todo esse grupo de comentadores, apresentadores, seres maravilhosos, irmãos de caminho, os profetas atuais. Precisamos olhar para isto com imperfeições, como existiu entre os profetas da antiguidade, entre os trabalhadores que anunciavam o reino, homens comuns, mas que sentiam Deus no seu coração. A humildade, muitas vezes, do iletrado, vamos dizer assim, pode ajudá-lo a estar mais próximo de Deus com muito mais veemência até do que a do douto. Inclusive, vamos ler hoje, Bárbara vai ler para nós depois um texto de Emmanuel, do Vinha de Luz, né? É um texto bonito dos enviados no lugar. Ele não enviou ninguém, ele veio pessoalmente, né? Não designou ninguém. Então, esse silêncio que houve de quase 500 anos foi quebrado por João Batista, anunciando o profeta, aquele que veio ungido de Deus, o seu primo, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos parar e olhar para isto. Vamos silenciar um pouquinho. E a grande pergunta que nós vamos deixar para você hoje, nós preparamos aqui, é: os profetas, quem são eles no dia de hoje? Será que você também não é um profeta? Você também não pode profetizar? Você não pode falar de Deus? Será que você não deve falar de Deus? Ah, eu sou um pecador, eu sou uma pessoa ainda indisciplinada, eu tenho esse e aqueles defeitos. Olha, Isaías, quando é chamado por Deus para fazer quando o santo anjo do Senhor, quando
Deus se apresenta a ele, chama ele para a obra e diz: Senhor, mas meus lábios são impuros. Eu sou um homem que tenho os lábios impuros. Olha que definição de si mesmo tão profunda. E nós vamos ver em Erasto aqui, que no texto de Erasto, que uma das qualidades do profeta, do verdadeiro, é realmente saber que ele é pequeno, é realmente não ter a jactância, né? A verdade de pensar, eu sou o profeta. Não, a gente sabe que quão pequenos somos, quantos equívocos cometemos, mas estamos a serviço e trabalhamos dentro de nós a presença de Deus em nosso coração. A definição diz: aquele que anuncia a palavra do Senhor e que o traz no seu coração. Denuncia, denunciar, anunciar de novo. Toda anunciação, toda denunciação, toda denúncia anuncia, porque ela fala da pobreza, da fome, da desigualdade, anuncia o que é a igualdade, a justiça. Ela denuncia a fome, mas anuncia o pão. É lindo. Às vezes fala, ai, não vou denunciar, está errado as denúncias. Não, não está errado, ainda mais quando tem uma passagem no Evangelho aqui, segundo o Espiritismo, que nós aprendemos, que muitas vezes é preciso revelar o mal de outro para que uma multidão não caia, para que uma multidão não seja enganada. E serão cobrados severamente aqueles que escondem a verdade, que ocultam, não a anunciam, porque anunciá-la é denunciar injustiças, desigualdades, impropriedades, tudo isto junto. Está em Lucas 4, 14 e 15, a grande frase: o reino de Deus está entre nós. Olha que lindo. Lucas é o evangelista que mais fala de Maria, sabiam disso? Eu descobri até esses dias, refletindo, lendo, estudando e preparando esse texto, descobri isto. É o que mais fala de Maria, né? É tido até, alguns estudiosos afirmam que ele conheceu ela pessoalmente e teve os dados sobre Jesus a partir dela. Tão lindo isto também, não é? E escolhemos ao acaso Lucas, veio assim na mente Lucas, vamos procurar em Lucas o desiderato, né, que queremos trazer para você, que é a pergunta grande nossa, e você, né? Quem são? Você sabe quem são os profetas no dia de hoje? Você na sua casa de oração, você no lugar onde está. Todos nós, querendo ou não, ao falarmos de Deus, estamos profetizando o reino de Deus e que Ele está entre nós. Não é um lugar que eu vou chegar como o povo lá na antiguidade atravessou o deserto para chegar na Canaã sonhada, como se tudo estivesse pronto. Isso é uma idealização do reino. O reino está aqui para ser feito por nós, entre nós, de uns para com os outros, em nossos relacionamentos. Esse é o verdadeiro profeta. E você nem sabe que é. É só isso? É só isso? É tudo. A transparência, a verdade, a desculpa do outro, perdoar 70 vezes, 7 vezes. Estar em estado de amor. Sabe quando você passa dá aquele salto de dizer ninguém vai tirar minha paz? Sim, porque se você tem paz, ela permanece. Ela pode se ver abalada, ela pode se ver ultrajada, machucada, ferida, mas ela está lá. Você a encontra no dentro do seu coração e em Deus. No Caminhando com Jesus, um dos apresentadores que tem estado conosco, Caio Ismael, ele fez essa pergunta: como a conversão, o discipulado, né, para mim me tornar um discípulo, né? Como que isso se dá? E aqui está a resposta. A gente não respondeu ali dentro, ele foi o último Caminhando com Jesus, porque a gente teria que vir para cá, nesse momento com Lucas. A realização do reino de Deus está no nosso relacionamento com Deus. E a pergunta é: você tem se relacionado com Deus? Se você tem se relacionado com Deus, não os que falam de Deus, não os substitutos. O texto de Emmanuel chama-se substitutos. E a Bárbara vai ler aí para nós durante essa nossa prédica maravilhosa, fechando aí com esse penúltimo programa.
o último será o próximo, onde veremos os falsos profetas da erraticidade, como localizá-los, dentro da nossa específica doutrina dos espíritos, dentro do nosso específico labor espiritual. É muito importante esses dois últimos textos de São Luís, né? O Luís, o protetor de Allan Kardec, além de Jeremias, porque ele viveu. Bom, eu vou contar a semana daqui a 15 dias somente, né? Ele viveu coisas muito difíceis com Deus e bonitas também. A gente vai entender por que que Kardec escolheu Jeremias para esse texto. Kardec, né, junto, inspirado e recebendo a ordenação do Espírito de verdade, do próprio Cristo, que conhecia a Torá, né, que conhecia o Antigo Testamento todo, versado. Aos 12 anos já conversava sobre os versículos, as afirmações e tudo mais. Até tirei para ler para vocês um pedacinho do reino, porque é o momento em que Jesus anuncia e faz inimigos, inclusive, trouxe até a Bíblia para ler, Lucas, o Lucas 4, de 16, 14 e 15. Jesus voltou para a Galiléia, diz o texto, cheio do poder do Espírito, e a notícia de seu regresso correu a toda a região. Ele começou a ensinar nas sinagogas, sendo recebido com entusiasmo e satisfação. Ele voltou para Nazaré, onde havia sido criado. Como de costume, foi à sinagoga no sábado. Quando se levantou para ler, tinha nas mãos qual livro, adivinha qual rolo, né? Porque eram papiros, né? Rolos, né? Profeta Isaías. E ali nós aprendemos, então, ao ir estudando Isaías, o quanto, quando a gente estuda Isaías, a gente vê na fala do Cristo. É impressionante a, a ligação de Jesus com Isaías. Ele amava o profeta. E conhecia toda a Bíblia, né? Mas, assim, o eixo, a alma de Isaías. Abrindo, encontrou a passagem. Veja, então, abriu Isaías e olhou a passagem. O Espírito de Deus está sobre mim. Olha, o Espírito de Deus está sobre mim. Essa frase, a gente tem que decorar essa frase. Essa frase a gente tem que andar com ela no coração, na mente, acordar: o Espírito de Deus está sobre mim, o Espírito de Deus está sobre mim. Repita para você numa autoeducação, habituando o seu pensamento a pensar em Deus, que Ele está no seu meio, entre você, olha, o Espírito de Deus está sobre mim, caindo sobre mim. Ele me escolheu para pregar a mensagem das boas novas aos pobres. Ele me escolheu para pregar a boa nova aos pobres. Enviou-me para anunciar perdão aos prisioneiros e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e indefesos, para anunciar: esse é o ano em que Deus irá agir. Fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos olharam para ele. Então ele se pronunciou: vocês acabam de presenciar o cumprimento dessa profecia. Ele se afirmou profeta enviado. É lindo. Será que eu me afirmo? Olha o que Jesus está nos ensinando. Como Isaías, eu preciso repetir para mim isso, que o Espírito de Deus está sobre mim e ele me escolheu. Ter esse sentimento, tornar esse sentimento íntimo da sua alma e da sua vida. E se você está aqui assistindo esse programa, se você está dentro da Rádio Boa Nova, da TV, se você está dentro de uma casa de oração espiritualista ou espiritista em si mesmo, tão somente kardecista, ou em outros segmentos da religião espiritual, quaisquer que sejam, você foi escolhido, o Espírito de Deus está sobre você. Não adianta eu falar para você isto. Jesus não está ensinando o profeta a falar isso para os outros. A gente vê, né? O Espírito de Deus está sobre você, você não está vendo? Nós precisamos aprender a falar para você. Feche seus olhos nesse instante. O Espírito de Deus está sobre mim. E recebe esse Espírito de Deus.
Tem um louvor lindo que fala isso, Espírito, Espírito, que desce com fogo, vem e me abraça, e me abraça, e me toma. Sinta isso nos momentos difíceis. Não, estou fraca, o Espírito de Deus está em mim, comigo. Você sente aquela brisa que às vezes passa, que sabemos nós, pela doutrina dos Espíritos, pelas revelações espirituais, que o sopro é um beijo espiritual, é a leveza de um Espírito de escola que nos toca nos momentos difíceis, de dores difíceis. Lucas 4, 14 a 15, que ele está voltando. E aqui é o 17, o Espírito de Deus está sobre mim e me escolheu para pregar a mensagem das boas novas aos pobres. E enviou-me para anunciar perdão aos prisioneiros. Ora, a pessoa presa na ignorância, a pessoa presa na vaidade. Eu preciso anunciar, eu não posso não falar. Ah, pagamos o preço, sim, claro, vamos pagar o preço de não sermos compreendidos, de sermos até crucificados. Hoje não mais na cruz, mas pelas palavras, pelos distanciamentos, pelos julgamentos vários que os colegas e os amigos te taxam para não fazerem a sua reforma. Os inimigos espirituais, os falsos profetas da reticidade, agem sobre nós, né? Impedindo que aquela palavra curadora, aquela palavra educadora, corretiva, chegue até nós. Como os profetas de então não faziam isso, então falaram que ele estava possuído pelos demônios, né? Por um demônio. É pensar tudo isso, gente amada, gente querida. Eu acho que eu já fui bastante. Aí eu paro, não consigo nem ler. Eu vou pedir, então, dividimos então em três grandes momentos para você localizar, né? A Bá já vai já entrar, localizar três pontos básicos no texto de Erasto, o grande discípulo de Paulo, que está aqui falando conosco, e retornou na codificação para nos deixar essa linda mensagem, maravilhosa mensagem. É incrível essa mensagem, né? Então, vejam, são três pontos muito importantes que a gente separou. O primeiro ponto, vocês vão ver os sinais do verdadeiro profeta, ele é, na verdade, a coragem. Não só a coragem, mas a experiência. Né? Você precisa ter experiência. Quão importante é a sua experiência para que ela possa vir na sua direção. O segundo ponto, bem importante, como Isaías. Ele ignorava que ele seria um profeta, que ele era um profeta, que ele se tornou um profeta. Ele nem esperava, Senhor, como eu vou pregar? Como ir de pregar? Como eu vou falar? Os lábios são impuros. E um anjo trouxe, tomou seus lábios e o tocou com uma brasa ardente que não queimava. Olha que lindo! E curou os lábios impuros, purificou. É lindo, não? Essa imagem fala a verdade, forte. Ele mesmo narra isso no início. Ele mesmo conta isso para nós, mas ele não sabia. Então, o ignorar a si mesmo como profeta, ele dá o seu exemplo moralizador, vocês vão ouvir, do nosso querido Erasto. E o terceiro ponto que Erasto levanta é que eles fazem tudo não premeditado. É o terceiro grande ponto dele. Os verdadeiros profetas missionários ignoram a si mesmos como. Né? O segundo, perdão, eu já falei do terceiro junto com o segundo. O segundo é a sua virtude, sua superioridade virtuosa, que todos percebem à sua volta. É aquela influência moralizadora. Onde ele está, ele moraliza. Ele coloca, ele fala, ele transpira alguma coisa diferente. E quem vê são os outros, não é você. Ele não sabe disso. Ele não se veste de longas vestes, ele não se apresenta como eu sou, o profeta. Ele apenas age, ele apenas faz isto que Jesus falou aqui em Lucas 4, 17, 16, 17, o discurso de Jesus na sinagoga. Aqui vem, então, e o terceiro ponto, isso, a terceira consideração é que os verdadeiros missionários ignoram a si mesmos. Mas vamos ouvir, então, de Bárbara, a leitura de Erasto. As palavras de Erasto não tocam profundamente os corações. A leitura seguir, prestem atenção, grifem, quem tiver com o evangelho do lado,
porque são palavras profundas e belíssimas que estruturam, aquecem e fortalecem os nossos corações. E reforçando a frase da irmã, o Espírito de Deus está sobre mim. E a irmã falou, Deus está no seu coração. Será que a gente consegue ficar com Deus no coração o tempo todo? Na hora da dificuldade? Será que, né? Vamos então à leitura do texto de Erasto. Então, no primeiro ponto, eis os sinais, a primeira parte. Não confia-se o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Credes, então, que Deus seja menos prudente que os homens? Estais certos que ele não confia suas missões importantes, senão àqueles que sabe capazes de cumpri-las? Pois as grandes missões são fardos pesados, que arrasariam o homem fraco demais para suportá-las. Olha que importante isso. É pesado, é um fardo pesado. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais que o aprendiz. O mestre não é mestre por acaso. Para fazer progredir a humanidade, moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. É por isso que são sempre espíritos já muito avançados, que tiveram suas provas em outras existências, que reencarnam com este objetivo. Pois, se não forem superiores no meio em que se devem agir, sua missão fracassará. Então, nessa primeira parte, mostrando a experiência. Agora, no segundo momento, vem mostrando a influência moralizadora. Isto colocado, conclui-se que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar sua missão por sua superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda essa consequência, que se ele está por seu caráter, por suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que ele se pretende dar ou dos personagens sob cujos nomes se esconde. Não passa de um farsante de baixo nível que não sabe nem mesmo imitar o modelo que escolheu. E agora, no terceiro momento, ele trazendo o ignorar, que o verdadeiro profeta ignora-se a si mesmo. Outra consideração a fazer é que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmo. Eles cumprem aquilo para o qual foram chamados, eles apenas cumprem. Eles estão ali para fazer a vontade de Deus. Olha que lindo, gente. Pela força de sua personalidade, secundados pelo poder oculto que os inspira e dirige inconscientemente, mas sem desejo premeditado. Não há intenção, não há nada premeditado. Eles cumprem a vontade de Deus. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos, fazem-se descobrir, enquanto que os falsos profetas se apresentam como enviado de Deus. Essa frase é arrebatadora. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si. Fala com impostura e, como todos os mentirosos, parece sempre temer que nele não acreditem. Um texto belíssimo e profundo que a gente está tendo aí oportunidade de estudar e aprender na tarde de hoje. Irmã Eliana, sem palavras por tanta grandiosidade na tarde de hoje. É sim, querida. A gente mesmo, como se diz, eu me surpreendo com as palavras que vêm vindo. A gente prepara, lê, faz as anotações, mas essa organização acontece aqui, na hora que a gente está olhando para você, olhando para este ser que vai nos olhar, ou colocando a voz, né, nesse ouvido que vai nos ouvir.
A grande pergunta é: o que fazer para ser profeta no dia de hoje? De verdade, quando a Bárbara fala, será que você fica com Deus o tempo todo? A questão não é tanto essa. Veja, Jesus disse: o Espírito de Deus está sobre mim. Ora, se ele está o tempo todo. Agora, a minha conexão com o Espírito de Deus é que se interrompe, porque eu sou atraída pelo sensualismo, pelos desejos de posse, pela vida financeira, pela aparência. Eu vou me perdendo na vida só temporária e no verbo ter, esquecendo que o Espírito de Deus está sobre mim. Ele está, Bárbara. Não é que a gente fica com Deus o tempo todo, Ele está o tempo todo conosco, mas nem todo o tempo nós estamos nele e com Ele. E esta é a consciência que nós devemos ter. Aqui nós estamos numa área de estudo, então estamos reunindo pessoas que já passaram por muitas experiências de centros espíritas, de buscas, e sentou para estudar. Uma casa espírita que escolheu a nossa fala para apresentar e conversar sobre isto com os demais alunos e aprendizes, grupos que já nos contaram que utilizam o texto, a fala, para ser ponto de partida das conversas e das buscas, de buscas. Então, quão é importante esse capítulo para você que está buscando. Nós não estamos falando para quem não conhece o Evangelho, nós estamos falando para quem conhece e quer rever. Porque, olha, quantos anos a gente vem estudando e estuda de novo, a Bíblia também. São textos, como é que chama? Herméticos. O hermetismo é isto. Cada vez você vê uma nuance, você vê uma afirmação, você vê algo que você não tinha visto ainda. Porque o seu senso de maturidade, de colheita do processo não está existindo, ainda não está maduro. Não é? Mas é uma questão que você precisa colocar a si mesma, né? O que fazer para ser profeta nos dias de hoje? Ora, tem resposta simples. Falar de Deus onde você está, cumprimentar a palavra, dar bom dia a Deus quando acordar, sentir Deus nas coisas mais sensíveis, olhar para uma situação desditosa e pensar, Deus está me proporcionando essa experiência, e eu preciso entender que essa experiência é importante para mim. Tudo isto nós vamos falando dentro desta mensagem maravilhosa, essa mensagem, como que diremos, é, essencial para que nós não sejamos presas fáceis dos falsos profetas, daqueles que estão a pregar descaminhos e não verdadeiros caminhos. Aí nós vamos buscar, então, muitas vezes, formalismos religiosos, o culto externo, sem que isso tenha nada a ver com o nosso coração. Nosso coração está em outro lugar. Aliás, às vezes o coração não está nem em nenhum lugar. Eu nem sei. É o coração que está em vão, está perdido. Então, ora a Deus, Senhor, o Senhor está sobre mim e eu não o vejo. O Senhor está sobre mim e eu não o toco, eu não o sinto. O Senhor está sobre mim, afirmou Jesus. E eu não tenho como pegar, porque eu quero pegar com sentidos. Eu meço a tua presença em mim pelo meu êxito, pela minha poupança, pelo meu ganho afetivo ou emocional. É sempre assim. Nós estamos naquele economicismo profundo. 2 mais 2 4, 2 mais 2 4, e um contabilismo extremado. Hoje temos até o hábito de falar, né, o menos é mais. Já aprendemos, né? Que o menos é mais. Essa frase é ímpar no século XXI. É linda. Então, já é trabalhar com o conceito de que as coisas pequeninas têm valor, né? O prato não precisa estar cheio, mas pequenas coisas fazem um prato enorme. Ele é muito mais. É mais bonito, abre o apetite. Então, o menos, somando com vários menos,
termino no mais. Não é só a quantificação, é a qualificação, é o sabor misturado aos alimentos também. A vida também tem seu sabor, ora amargo, ora doce. A gente fica entre opostos, ora amargo, ora doce, ora amargo, ora doce. Mas tem muitos níveis no amargo. Tem gente que eu sou uma pessoa que gosta de jiló, aquela verdura amarguenta, gosto muito. Tem pessoas que o agridoce, o peixe, sabores diferenciados, como é bonito, tem N sabores do salgado e do doce, do agridoce. É impressionante. Então, a vida tem sabores. Então, quando Deus está em mim, né, o Espírito de Deus, e Ele me escolheu, quando você está dentro do mediunato, está dentro da casa espírita, você senta e dedica tempo para ir estudar, você está sendo chamado e escolhido. Tem uma missão aí para você cumprir aí dentro. Você é médica, você é professora, você é faxineira, você é motorista, você é empregada doméstica, auxiliar, secretária, que se dá o nome hoje, né? É porteiro, é controlador de acesso, é zelador, é lixeiro. E você pode se sentar e querer conhecer a palavra de Deus. E vai ouvir. Talvez você não leia tão bem quanto um letrado, mas você pode ouvir, e por isso a rádio é maravilhosa, ou mesmo a televisão, você senta para assistir à noite. Muitas das pessoas que eu convivo e converso, às vezes, da Simplicidade do Povo, falam dos programas que eles assistem, a gente até comenta, alguns pastores que fazem. Algumas até perguntam, ai, não, por que que você não olha e não fala na rádio? Mais fácil da gente pegar. Por que que não faz um programa de televisão orando? Aí eu falo, não, já estou orando. A gente, como estuda Jesus, eu ainda não estou pronto para ficar orando em público, não. Mas estamos estudando Jesus, né? E agora, com a mudança, nós temos as lives às sextas-feiras, onde a gente ora publicamente. Então, tem crescido, as pessoas têm amado, têm se sentido curadas, têm alcançado as suas curas, porque Deus está sobre elas. É um meio de você alcançar mais pessoas. Então, o verdadeiro profeta, ele está com Deus sobre ele. E ele tem consciência de que nem sempre ele está com Deus, Bárbara, né? É possível estar, você disse, né? Ficar com Deus o tempo todo? Eu posso não ficar com Deus o tempo todo, mas Deus fica comigo o tempo todo. Pense bem nisso sempre, né? Essa pergunta é importante, é interessante, interessantíssima, maravilhosa, porque leva-nos, então, a observar a lei que nos pede para estudar, para pensar, para refletir. Às vezes nosso ego se fica, né? Meu Deus, eu me perco, eu não sou. Mas a gente tem que entender que a gente não é. Porque senão você vai virar um falso profeta. Você vai falar em verdades. Você vai dizer que sabe quando não sabe, que leu quando não leu. Você vai tornar-se um falso testemunho. E com isso você perde o contato com Deus. A perda de conexão com Deus tem a ver com os nossos desvios, com os nossos velhos temos iguais. No Livro dos Espíritos tem, eu posso trazer para vocês no próximo encontro, para a gente entender os caracteres dos falsos profetas, porque eles estão trabalhando nessa dos espíritos reencarnantes no planeta. Ali tem uma categoria, ele vai numerando dos espíritos puros, perfeitos, imperfeitos, e o nosso, que estamos em expiação e provas. É impressionante. A gente olha assim e a gente se vê. E quem já fez a reforma, várias coisas dessas eu já deixei, graças a Deus. Deus foi forte, eu lutei e venci essa sombra. Porque se eu não vejo a sombra, não olho para ela e falo, ai, taca, eu não quero essa coisa para mim, eu não vou vencê-la nunca. Se eu me colorir de virtudes que não possuo, que isso é tudo, já acabamos de ler aí. Falso profeta, que diz a si mesmo que ele é o verdadeiro profeta. Não, é preciso esforço, trabalho, dedicação, horas de estudo, voltar a estudar, voltar a ler, falar com as pessoas, sentir o dom, sentir a presença divina.
Ai, Senhor, o Senhor escapou de mim agora. Você tem que parar para orar. Estar com Deus, você tem que dedicar. Não adianta sair correndo, comendo, e dia costa, nem parou para falar com Deus. Nem um minuto. Fala com Deus na mente, correndo e já prestando atenção no trânsito e nisso, naquilo. Não está com Deus. Sempre conto isso nos meus encontros. Nós vamos, assim, com esses sentimentos e pensamentos, com essa imagem de o Espírito de Deus está sobre mim. Ele me escolheu. Você que está ouvindo esse programa, você que está estudando o Evangelho, você que está com tarefas ou de direção, ou de ser passista, ou faxineira, ou tudo junto, né? Realmente, o dirigente, ele é o que faxina, é o que limpa, é o que fala, né? Porque ele ama, ele está tomado do Espírito de Deus e as tarefas, quaisquer que sejam, lhe agradam, lhe apetecem, lhe alegram, né? Então, o Espírito de Deus está sobre mim. E ele me escolheu para pregar a mensagem. Isso é ser profeta. Quando você está falando da mensagem, consolando alguém, escuta, isso vai passar. Sabe, Deus existe, Ele é real. Vamos comigo fazer um tratamento. Eu estou dentro da doutrina, tem a arte fluídica curativa. Não é? Agora, até em certas UPAs, né, aqui no município, em certos postos, você tem imposição das mãos, que é o passe. Os médicos já reconhecem os passistas nos hospitais como paciente passe, a transmissão fluídica. São os profetas exercendo, o Espírito de Deus está sobre mim e desce sobre aquela enfermidade, aquela doença. Você pode orar, encher sua mão, você vê que ela até fica oleosa e descer sobre vós mesmo, dando alto passe. Né? Quer dizer, você tem ferramentas concretas, reais, para superar a si mesma, para retirar de si todo o mal, toda tristeza, toda agonia. Ó Deus, dá-me o livramento dos falsos profetas, Senhor. Que eu compreenda a minha missão e que eu sinta que vós está sobre mim, como luz na minha escuridão. Ó Senhor, como perfume no vazio das minhas percepções sensoriais. Seja, Senhor, o pão do Espírito para o alimento, da minha força, da minha coragem. Senhor, esteja sobre mim. Eu profetizo, eu desejo, eu sonho que esteja sobre mim. E onde eu estiver, Senhor, lembrarei de vós, que vós está em mim. Onde eu estiver, ó Senhor, que eu seja esses lábios, que essa brasa de fogo e de luz celeste possa tocar e eu faça a minha reforma, mude os meus comportamentos, mude o meu ser, dá-me forças, ó Deus, unge-me para essa tarefa gloriosa, maravilhosa. Eu nem esperava que um dia batesse a minha porta. E assim, reunidos, vamos pedir a Deus, cada um na sua fraqueza, ela se transforma em fortaleza, cada um no seu impedimento, de que se abram as portas e se facilite sua vinda ao centro, seus horários de transmissão do passe, da pregação da palavra. Não importa que você não deu tudo, não saiba, é o hábito de falar, de pregar, de levar, que te fará exímia, estudiosa do Evangelho. Assim, Senhor, aqui me encontro, dizendo amém. Passamos juntos a prece de Pai Nosso. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.